Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma das nossas videoaulas, né? Do nosso curso de imersão teológica, denominado Manual Bíblico para Discípulos. No nosso material didático, capítulo 19, no entanto, aula de número 20, ok? Queridos, observe o tema: céu ou Éden? É uma pergunta, é um questionamento. E talvez você já ficaria um tanto quanto preocupado, né, com essa indagação: céu ou Éden? E se estivéssemos numa sala de aula presencial, talvez você perguntaria: Gilberto, não entendi. Por que o questionamento? Bom, pelo simples fato, queridos, de sabermos que existe uma divergência no conceito. E nesta videoaula eu vou tentar esclarecer de maneira básica, porque nós estamos numa introdução à teologia, não é nem curso médio, né? Nem básico não é. Estamos numa introdução, numa imersão teológica, uma introdução, né? Um período de 6 meses. Mesmo eu abordando temas que não são comumente falados em cursos de teologia, mas eu também não posso ir muito além. Espero que você entenda que o que eu falo aqui serve mais como gatilho de incentivo para você pesquisar mais, estudar mais, né, despertar sua curiosidade para você começar a percorrer um caminho de estudos sistematizados, estudos dos quais você busque fontes seguras, ok? Então, para dar início a essa nossa aula, vamos tentar entender a resposta que será dada a esse questionamento que é o tema da nossa aula: céu ou Éden? Então vamos lá. Vou usar o nosso método de leitura e explicação de texto, ok? Então vamos começar nossa leitura. O destino final dos filhos do reino da luz. Lucas 23, versículo 42. Então disse, : Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para você que lê a Bíblia, já identificou que esse é o texto em que Yeshua está crucificado, ele está no madeiro, já prestes a falecer, né, a se entregar à morte. Tem do seu lado 2 malfeitores, também crucificados, condenados à morte ali. E um deles, segundo a tradição cristã, o que estava à direita, o Dimas, entra em discussão com Gesna, que estava à esquerda. E depois ele olha para Yeshua e faz isso aqui, e faz essa exclamação: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No versículo 43, respondeu-lhe Yeshua, em grego koine, Yeshua Christos: em verdade te digo que hoje estarás comigo no céu. Não é isso que está escrito. Hoje estarás comigo no paraíso. Em hebraico, Gan Eden, ou Jardim do Éden. E você já poderia ficar muito preocupado, né? Deve já estar muito preocupado com esta afirmativa. Perceba, queridos, não sou eu que estou dizendo. É o texto bíblico que os cristãos têm por texto sagrado, né? Cristãos, evangélicos, protestantes têm a Bíblia como regra de fé e prática, mas parece que não querem aceitar algumas coisas que estão escritas lá.
Vamos considerar o texto. Quem escreveu? Lucas. Lucas conheceu Jesus pessoalmente? Não. Lucas conheceu Paulo? Sim. Conheceu Pedro e os demais apóstolos? Talvez não todos, mas uma grande maioria? Sim. A própria Bíblia diz, no livro de Atos, o próprio Lucas diz que ele foi a Jerusalém e ficou mais de ano lá. Se não me falha a memória, 3 anos e meio aproximadamente, com os apóstolos, aprendendo com eles sobre tudo acerca do Evangelho, da Torá, das profecias cumpridas em Yeshua, Yeshua como Mashiach, enfim. Então, perceba o seguinte, se Lucas fosse escrever o Evangelho, que ele escreveu, né, o Evangelho segundo Lucas, se ele fosse escrever segundo o ponto de vista dele, quem era Lucas? Lucas era judeu? Não, Lucas era grego. E mais, além de grego, com grande conhecimento na filosofia e na sua cultura grega, ele também era médico. Segundo alguns historiadores, Lucas se formou em medicina no Egito. Então Lucas é um cara que ele é um cientista, ele é um estudioso, ele é um acadêmico. Mas se ele fosse escrever esse evangelho segundo o seu ponto de vista grego, ele teria escrito, e quando chegasse aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade digo que hoje estarás comigo, ele ia colocar aqui, não paraíso, não Gan Eden, ele ia colocar conceito de céu da cultura grega. E qual era o conceito de céu da cultura grega na época? O local onde estava Zeus e os demais deuses, mas onde homem comum nenhum vai. Lá só deuses habitam. Né? No entanto, a cultura grega ensina através de Platão, Sócrates, Aristóteles, que o ser humano, ao morrer, a sua mente, a sua racionalidade, que eles chamam de alma, que hoje em dia é conhecido como alma, nem por todos, porque muita gente ainda influenciado pela cultura espírita kardecista acredita que alma é um serzinho imaterial, invisível, que sai do corpo e que fica vagando em algum lugar ou que vai para algum lugar nas regiões celestiais, no mundo espiritual, tal. Mas tirando esse grupo, o outro grupo que conhece de filosofia e conhece mais sobre as religiões, sabe que na cultura grega, quando o homem morre, a crença grega é que o homem tem essa alma que não é segundo a visão espírita kardecista, entenda. É a alma psique, é a alma consciência, é a alma que pensa, que cria e se harmoniza com o cosmos. Então, para a cultura grega, não existe céu, jardim, não existe céu, Éden, não existe céu junto com Deus, junto com anjos, não existe isso. Se Lucas fosse escrever segundo o ponto de vista da cultura dele, ele escreveria que ainda hoje estarás comigo no cosmo. Vamos resumir agora, eu acredito que você já entendeu. Porque essa era a cultura grega, que o homem morrendo, a sua essência de existência volta para o cosmo. Porque do cosmo ela vem para viver sempre em harmonia, tanto no corpo físico quanto num corpo não físico e de forma imaterial, ela precisa estar em conformidade com o cosmo, alinhada com o cosmo, trabalhando para o bom funcionamento do cosmo. Então, se Lucas fosse escrever segundo a sua cultura, escreveria isso. Mas não, eis a questão. Lucas, ele abriu mão das suas ideias religiosas gregas para poder abraçar a cultura do povo judeu, através de Paulo, depois dos apóstolos. Por isso ele vai para Jerusalém e fica lá mais de 3 anos, ouvindo os apóstolos, conhecendo aqueles que andaram com Yeshua e que viram ele fazer coisas, morrer, ressuscitar. Enfim,
E quando Lucas vai escrever esse evangelho e enviar para os gregos, que são seus conterrâneos, ele escreve falando do ponto de vista da religião daqueles de quem ele estudou, que são os judeus. E eu falo isso com muita euforia, até porque, como cientista da religião, como acadêmico na área de religião, eu vejo aqui o fundamento da ideia de se abraçar uma religião que não é a sua, ou talvez não é a sua, ou do seu povo, ou da sua cultura, enfim, mas que a religião que você conhece primordialmente. Então, quando você abraça a religião de outro povo, você precisa abraçá-la como ela é. E aqui, interessante isso aqui é muito importante. Eu preciso que você entenda isso e que você aprenda e depois ensine isso para outras pessoas que estão no meio cristão, evangélico, protestante. Só pelo fato de ser brasileiro não significa que você deve pegar a fé do povo da Bíblia, que são judeus, e moldá-la aos moldes brasileiros. Pelo contrário, não é isso que Lucas está fazendo. Lucas está se adequando aos conceitos, à ideia de religião, ou à ideia de espiritualidade, à expressão de espiritualidade desse povo que ele conheceu agora, que ele está lá em Jerusalém, está estudando, está aprendendo, e quando ele vai escrever para poder falar disso para os seus conterrâneos na Grécia, ele escreve segundo o ponto de vista judaico. E para os judeus, esta era a crença. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no Gan Eden, no paraíso. Não é no céu, não é nas mansões celestiais, não é com anjos, não é aos pés de Deus lá no trono, lá em... não é nada disso. É no Gan Eden. Aqui tem muita coisa para ser falado, mas que eu não vou entrar porque, como eu disse, eu não posso aprofundar muito, porque esse curso é um curso de introdução. Daqui a pouco eu estarei falando coisa aqui do nível de bacharel, de mestrado e doutorado, e não convém eu fazer isso. Então, entenda, só para você ter uma resposta coerente. Se eu for falar de céu, de salvação, de pós-morte, do ponto de vista dos brasileiros, dos americanos, dos europeus, dos indianos, dos orientais, não terá nada a ver com isso aqui. Só que, se você é adepto da religião que tem a Bíblia como base, então é isso que você precisa aprender. Porque você escolheu a religião de um povo, a expressão de fé de um povo, que tem a crença deles e que você está pegando emprestado, está querendo fazer parte dessa crença, então você precisa aprender como ela é de verdade, não nos moldes já deturpados depois de 2000 anos de existência. Ok? Entenda. Agora, continuando a leitura, por favor. Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, mas tu teme a Deus. Eclesiastes 5, versículo 2 e 7. Muito bem, vamos dar continuidade e a gente vai explicando melhor o que eu já falei. O que é o céu? Olha a pergunta, o que é o céu? O céu é a habitação de Deus e dos anjos. Leitura, texto bíblico. Porventura, Deus não está na altura dos céus? É uma pergunta e afirmação ao mesmo tempo. Olha para a altura das estrelas. Quão elevadas estão? Jó 22, 12. Deuteronômio 26, 15 também. Queridos, olha só. Entenda, eu vou repetir aqui. Essa ideia de que quando a pessoa morre, sai dela uma figura transparente, que as pessoas chamam de espírito, essa ideia é de origem do espiritismo kardecista, de Allan Kardec, que surgiu na Europa, não tem muitos anos, não tem muito tempo, né? Me perdoe agora, eu não me lembro aí, século XVIII, se eu não me falha a memória. Então, de lá para cá começou essa ideia de espírito que derruba as coisas em cima da mesa, espírito que aparece como alma assombrada,
tanto espíritos bons como espíritos ruins. Olha só, isso aí é de origem kardecista. Não estou aqui criticando. Aquele que é kardecista, eu respeito a fé dele, a crença dele. Mas para você que é cristão, evangélico, protestante, eu preciso explicar isso para você. Por quê? Porque hoje, 2020, as pessoas estão vivendo expressões de fé mescladas. E eu, como professor, tenho o dever de separar essas mesclas, colocar cada uma no seu lugar e mostrar para você cada uma delas. Isso é o papel de um professor. Agora, se você daqui para frente falar, não, eu prefiro continuar com essa fé mesclada, problema seu, você tem livre-arbítrio, eu não sou dono da sua vida, fique à vontade. Mas como professor, meu papel é mostrar para você, e é isso que eu estou fazendo. Então entenda, Bíblia, crença do povo judeu, até no século I, segundo e terceiro depois de Cristo, a fé era esta. Quando Constantino, imperador romano, declara a fé agora em todo o império, aí ele começa a mesclar outras crenças, outros pontos de vista, outras expressões de fé e vai fazendo um sincretismo. E quando chega na Europa, no século XV para frente, vai piorando. No século XVIII, então, ainda mais. Século XX, ainda mais, porque o cristianismo vai se subdividindo em muitas subdivisões, facções, e vai aparecendo outros credos derivados de outros, enfim. Então, muita mescla. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Agora, se você quer conhecer a fé original, da qual procedeu a fé cristã, então esse é o meu papel. Vamos dar continuidade. Tá. Falando aqui que o céu é a habitação de Deus e dos anjos, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, a Bíblia diz em João, capítulo 4, versículo 20, se não me falha a memória, Jesus falando com a mulher samaritana. Deus é Espírito. A Bíblia fala dos anjos lá no livro dos Salmos, não me lembro qual agora, depois você encontra, que eles são seres ou espíritos ministradores. Só que quando aparece a palavra espírito, aí você já de imediato imagina, como eu falei, com a mente já influenciada pelo espiritismo kardecista há 200 anos, na Europa, no Brasil, nas Américas, enfim, você já imagina aquele serzinho transparente, né? Não, não é isso. A palavra espírito aparece nas traduções para a língua portuguesa, talvez na língua inglesa também, mas no original são seres. Por quê? Porque eles são seres que têm a matéria do corpo é diferente da nossa. Entenda o seguinte, querido, quando Deus cria esse mundo que nós chamamos de Terra, esse universo, mas principalmente esse planeta, né, ou, enfim, esse habitat em que nós estamos, Deus cria o ser humano com o corpo adaptado para esse ambiente de vida. E dentro desse ambiente de vida, dentro desse bioma, né, você vê que tem terra e tem água. Nós, por exemplo, seres humanos, temos o corpo adaptado para viver na terra. Os peixes têm o corpo adaptado para viver na água. Ainda tem os répteis que têm adaptação para as duas situações, tanto um pouco na terra, um pouco na água. Ou seja, está entendendo que Deus ele cria os seres para viver de acordo com o seu habitat natural? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que você tem corpo adaptado para habitar na morada dos anjos? Aí você responderia, Gilberto, que pergunta mais idiota. Isso aí só acontece quando a gente morre. Se é assim, então me diga o seguinte, quando a Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e dali, depois de ressurretos, serão levados para o ambiente onde viverão eternamente com Yeshua. Nesse momento, então, ele não é mais espírito, ele volta a habitar no corpo físico. Está lá na Carta aos Coríntios, capítulo 15.
Aí se você acredita que anjos são espíritos e que eles, agora como eu acabei de explicar, eles têm corpo adaptado para o ambiente que eles habitam lá na eternidade com o eterno lá, que você chama de céu comumente, né, de forma bem grosso modo, né? Então existe uma incoerência muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que ser humano foi feito para habitar aqui, independente se ele está no corpo ou fora do corpo, como você quiser acreditar, ele foi feito para habitar aqui. Anjos foram feitos para habitarem lá. Então, anjos habitam lá, homens habitam aqui. O homem morreu, acabou. Se ele ressurgir no soar da trombeta, como acreditam os cristãos, evangélicos, protestantes, judeus, os judeus também acreditam, se isso acontecer, o corpo será tirado da terra novamente e vai voltar à existência com seu HD, que são as suas informações que ele tinha antes de morrer. Ele volta e agora receberá um corpo adaptado para viver eternamente, que é um corpo chamado comumente entre os evangélicos de corpo de glória. Paulo chama na carta aos Coríntios de corpo incorruptível. Incorruptível significa que não apodrece, não deteriora, não estraga, não envelhece. Por isso viverá eternamente. E ainda que aconteça de envelhecer, talvez com centenas de anos, terá acesso ao rio da vida, à árvore da vida, então voltará a ser jovem novamente e viverá de eternidade a eternidade, segundo o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque o homem foi feito para habitar aqui. Se Deus quisesse criar o homem com o corpo ou com matéria corporal dos anjos, teria criado o homem lá e não aqui. Deus não teria criado um outro ambiente de vida. Deus não teria, como diz em Gênesis, descido no Éden e pegado ali elementos físicos desse habitat aqui. Água, terra, feito um corpo. Está entendendo? Deus fez para que habitasse aqui. Agora, a grande diferença é o jardim que Deus plantou lá e colocou o homem dentro. E os judeus ainda acreditam que foi de lá de dentro que Deus pegou os materiais para criar o ser humano. Por quê? Porque dentro daquele ambiente tudo era puro. Não havia contaminação, não havia pecado, não havia espinhos, não havia nada disso. Tudo era puro, perfeito, 100% perfeito, segundo a ótica do eterno. Não a nossa, que a nossa ótica de perfeição ainda é um lixo perto da ótica do eterno. Entenda. E ali dentro daquele ambiente perfeito, Deus cria o homem. É um ambiente que é muito diferente do que a gente conhece hoje como ambiente de vida? É claro, a nossa mente hoje não tem capacidade mínima sequer de perceber uma fagulha da realidade do que era o Éden naquela época. E outros ainda questionam onde está o Éden. Não interessa onde ele está. Apesar de que o livro de Melquisedeque diz que Deus ocultou dos olhos dos homens o Éden, porque o homem não é digno de colocar a planta dos pés lá enquanto não acontecer a grande redenção, que é a restauração daqueles que creem no Mashiach e Yeshua. E só ele tem essa capacidade de fazer isso, de redimir para preparar, pegar o corpo corruptível e transformar em incorruptível, perfeito, para novamente adentrar ao Éden. Aí você poderia questionar comigo agora de novo. Eu não queria entrar, mas agora não tem jeito, vou ter que voltar lá. Gilberto, você está falando isso daí, mas ali no texto que você acabou de ler em Lucas, está dizendo, Jesus respondeu para o homem dizendo lá, para o malfeitor, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é que estava falando aquilo lá para o moço? Yeshua, Ben Elohim. Yeshua, filho de Deus. Aquele que, como profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, é pai da eternidade. Ele mesmo fala de si em João, capítulo 6, ele fala, João escreve, que ele existe ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, então ele tem poder sobre o tempo. Quando ele fala hoje, para ele, hoje é sempre hoje, não existem ontem nem amanhã. Isso existe para nós seres humanos, mortais, pecadores.
Mas para o Filho de Deus, ele pode dizer hoje como sendo daqui a 1 bilhão de anos, porque para ele o tempo não passa. Naquele corpo físico que ele estava tendo ali no momento em que ele estava crucificado, ainda o tempo passava e aquele corpo envelhecia. Mas o ser, a psique dentro daquele corpo, aquele ser que está ali, aquela entidade divina que é a essência, né, que é do Mashiach, que é o Filho do Eterno, para ele não existe passar do tempo. Por isso ele fala a resposta dele, que é uma resposta sábia de uma entidade divina para um mero mortal que está ali já prestes à morte. Para ele não faz diferença se ele está dizendo para o moço, ó, hoje estarás comigo ou daqui a 1 trilhão de anos estarás comigo. Para Yeshua não faz diferença. E para aquele moço que vai morrer também daqui a uns minutos, quando ele morre, para a crença judaica, a morte é um sono. E quando Yeshua chamar ele pelo nome e ele ressurgir, é como se ele tivesse acabado de deitar e levantado novamente. Então, para ele é hoje também do mesmo jeito. Talvez você está assim meio preocupado. Gilberto está falando de coisas que eu nunca ouvi. Pois é. Esse é o bom de estudar, é que você aprende coisas que você não sabia. Então, Jesus falar que hoje estarás comigo no paraíso, ou daqui a 1 trilhão de anos estarás comigo no paraíso, para Yeshua não faz diferença e nem para o moço que vai morrer, porque ele vai dormir e vai ser, né, o corpo vai ser depositado no seio da terra novamente, mas quando ele for chamado de volta e ele se despertar novamente, é como se ele tivesse acabado de deitar, cochilado 1 minuto e levantado de novo. Para ele é hoje do mesmo jeito. Esse é o conceito judaico, a crença judaica da época. Ok? Muito bem, vamos continuar. No céu está o trono de Deus. Apocalipse fala isso. Espero que você entenda. Não sou eu que digo, é a Bíblia. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Isaías 66, 1. O céu é o lugar da plena glória de Deus. Ok? Texto bíblico. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e uns anciãos de dia... E um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele, ao redor dele, fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Daniel 7, versículo 9 e 10. Veja também Atos 7, 55. O Éden é o lugar dos justos, conhecido como crentes comumente, né? O Éden é o lugar dos justos que morreram com a sua fé intacta no Mashiach, tá? Lucas 23, 42. Então disse, lembra-te de mim. Jesus respondeu, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Repito, hoje aqui, para Yeshua, que é uma entidade espiritual, uma entidade divina, para ele não existe tempo. Porque para ele é sempre agora, é sempre hoje. E para o moço que estava morrendo, já passaram-se 2000 anos, mas se ele for chamado hoje para ressurgir, é como se ele tivesse dormido há 2 minutos. Ok? Essa é a crença judaica da época, repito. O Éden é o lar futuro de todos os crentes. Crentes de verdade, né? No Mashiach e Yeshua. Olha o que está escrito em Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono. Esta é uma visão que João teve do futuro. Tá ok? Quando ele vê a grande multidão já ressurrecta na presença do Cordeiro e do Eterno. A natureza do céu e do Éden. O céu é um lugar que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Coríntios 2:9, capítulo 3, versículo 12. O céu é um lugar de santidade e repleto de glória e luz. É a morada dos anjos.
Mas ainda que a Bíblia não descreva todos os detalhes de como é o céu, ela nos dá de fato alguns indícios com relação à sua natureza. Vamos lá? O céu é um lugar de grande glória, Ezequiel capítulo 1, a luz do eterno Deus de Israel brilha mais que o sol, sua face faz resplandecer tudo ao seu redor. O Éden é o reino onde vamos morar, é a sede do reino dos céus, aqui nesse ambiente de vida. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, versículo 43. É o próprio Yeshua dizendo. Um lugar de adoração contínua. A vida de cada súdito do reino da luz é um culto contínuo. E depois dessas coisas vi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Um lugar que nunca acabará. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 1,11. Ou seja, o reino de Deus não acaba. Ok? Independente se é o reino lá na eternidade ou se é a sede do reino dos céus nesse ambiente de vida que é o Éden, ele é puro, ele não acaba. Tá? Não há nele contaminação e nem entrará lá contaminação alguma, como está escrito no Evangelho, em Apocalipse, como João escreveu. Um lugar incontaminado pela maldade. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Está falando aqui da descida da Jerusalém celeste, que está oculta na eternidade, mas que descerá para habitar nesse ambiente de vida onde nós fomos criados para viver. Veja também Efésios 5,5. O livro do Apocalipse descreve a Nova Jerusalém vinda do céu como um lugar sem noite, sem maldições, sem dor, sem choro ou tristezas e sem morte. Lembrando-se que a Jerusalém é a sede do reino dos céus, dentro do Éden, ok? E que o Éden, segundo o livro de Melquisedeque, é o jardim da sala real, ok? Real. Que real, Gilberto? Do rei, rei dos reis, senhor dos senhores, ok? Isso é assim porque a natureza do céu é um produto da natureza de Deus. Já que o céu é a plena manifestação da sua presença, o que Deus é, assim também é o céu. Um lugar de santidade, repleto de glória e sem fim. A nossa ligação com o Éden. Como crentes, agora vivemos nossa vida num relacionamento especial com o céu. Por quê? Pertencemos ao Éden porque fomos criados nele, através de Adão, é claro. Mas chegastes à Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Hebreus 12, Filipenses 3. Gilberto, mas aqui está dizendo que chegastes a Jerusalém Celestial, aos muitos milhares de anjos. Aqui, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que chegaram lá através de Cristo. E Cristo está lá. Yeshua está lá. E se os seus súditos são o seu corpo, então automaticamente estão lá com ele. Mas é uma figura de linguagem. Porque fisicamente falando, isso não ocorre, ok? Estamos entronizados lá, através de quem? De Yeshua, como diz o escritor aos Hebreus, em toda a carta aos Hebreus. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Paulo está afirmando a tese que eu estou dizendo para você na carta aos Hebreus. Paulo também está falando, até porque a maioria dos estudiosos acredita que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus também. Então Paulo está dizendo, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, simbolicamente em Cristo.
Se Cristo é o cabeça e o seu corpo é a igreja, é a noiva, são os seus seguidores, e se ele está lá, então automaticamente, através do símbolo do corpo de Cristo, estamos lá, ou você também está lá, ok? Temos a nossa fonte de vida lá. Por quê? Porque Deus é a fonte e a emanação da vida, e a nossa fonte da vida está lá. Pronto, simples assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem está lá nos lugares celestiais? Cristo. Repito, e o povo dele, simbolicamente representado pelo seu corpo, está com ele lá de maneira metafísica, porque ele está lá. Ok? Entenda isso. Temos os nossos nomes registrados lá no livro da vida do Cordeiro. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Esta palavra foi colocada aqui, como eu disse, através da tradução europeia, trazida para cá, para as Américas. É uma tradução do ponto de vista ocidental e não oriental. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, ou seja, escrito no livro da vida do Cordeiro, que ainda está lá na eternidade. Não veio habitar aqui. Fomos enviados por aquele que habita lá. Né? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Gilberto, olha aí o texto bíblico falando que nós não somos do mundo. É porque você não entendeu ainda. Quando o texto fala do ponto de vista judaico, ele está dizendo o seguinte: o Gan Eden, que o Eterno plantou e colocou o homem lá, é puro. Tudo que está do lado de fora, que se contaminou, a Bíblia chama comumente de mundo. Mundo contaminado. Mas o Gan Eden, não. Por isso ele representa as mansões celestiais. Por isso ele é a sede do reino dos céus, porque nele não há contaminação. Mas tudo que está do lado de fora, para onde Adão foi levado, depois de ter pecado, e a Bíblia diz que a terra produziu cardos, abrolhos, espinhos por causa do pecado de Adão, mas é do lado de fora do Gan Eden. Porque do lado de dentro, não. Mas do lado de fora se tornou o mundo habitado pela humanidade pecadora. Então, essa terminologia, o mundo, a carne, o diabo, refere-se ao lado de fora do Gan Eden, ok? Temos nossos olhos fixos lá, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um aspecto, um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui o escritor de Coríntios e de Hebreus está dizendo de qual lugar? Do Éden. Você consegue ver o Éden hoje? Não, ele está oculto aos nossos olhos. E se ele está oculto e ele é puro, então esse é o objetivo de todo aquele que quer chegar ao nível supremo de pureza, santidade, para habitar lá no Gan Eden do Senhor. Ok? Temos o nosso tesouro lá também. Estamos sendo chamados para lá também. Né? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Que prêmio é esse? Habitar no Gan Eden. Habitar no Jardim do Éden, aonde a pureza está no nível máximo, a santidade, a inocência, aonde só entrará lá quem for restaurado pelo Mashiach, né, para habitar lá. Então, eis aí, estamos sendo chamados para lá. Mas para chegar lá, você precisa começar um processo de santificação, de pureza, de expurgação das impurezas a partir de agora, ok? O próprio Jesus, antes de retornar à eternidade, lá onde está o Eterno e os anjos, chamado aqui comumente de céu, fez uma promessa muito especial a todos os crentes. Não se turbe o vosso coração.
Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. De que lugar está falando? Do Gan Eden. Mas, Gilberto, ele está dizendo que foi preparar lugar. É claro, quando ele criou o Gan Eden, só Adam habitava lá com a sua esposa. Tendo Adam saído e a humanidade cresceu a tal número, quando Yeshua restaurar aqueles que são seus, será um número bem grande. Por isso ele disse, eu estou indo preparar lugar. Eu vou expandir o espaço lá para quando eu levar vocês para lá, tenha espaço para todos. Deu para entender ou não? Espero que sim. Gente, eu estou usando uma linguagem bem simples para você entender. Estou usando aqui alegorias e linguagens do nosso dia a dia para você entender. Tá ok? Espero que você tenha entendido. E esta foi a nossa aula. Aguardo você para a próxima, ok? Grande abraço a todos.